Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou João Pedro e eu sou seu apresentador de hoje. Hoje iremos falar sobre a República Russa, numa história alternativa de Kaiser Reich. A República Russa, mais conhecida como Rússia, é uma democracia constitucional localizada na Eurásia, que se estende do Mar Báltico ao Oceano Pacífico. Na Europa, faz fronteira com a Finlândia, o Ducado Unido do Báltico, a Rotênia Branca, a Ucrânia e a União Dom Kuban. Na Ásia Central, faz fronteira com a Autonomia Leste e a Mongólia. No Extremo Oriente, faz fronteira com a República Fengtian e Transamur, e compartilha uma fronteira marítima com os Estados Unidos e o Alasca. A Rússia entrou no Elf Creek para proteger seu aliado, a Sérvia, de anexação austro-húngara em 1914 e posteriormente travou uma guerra em 3 frentes, enquanto ficou isolado de seus aliados na Entente por 3 anos. Nem o povo nem o czar queriam guerra, mas ambos achavam que a única alternativa à intervenção era domínio total da Europa pela Alemanha. Embora o exército imperial estivesse longe de ser derrotado em 1916, a desconfiança pública já existente no regime autocrático foi aprofundada pelas crescentes baixas, dívidas de guerra e acusação de corrupção e atos traidores em lugares altos, o que levaria à eclosão da Revolução Russa em 1917. Desiludido pelo atrito da guerra e agora enfrentando condições de quase fome nas cidades, em 1917 começou com demonstrações massivas contra o governo e contra a guerra em muitos dos centros urbanos da Rússia. Da mesma forma, a moral do exército despencara diante do aumento de baixas e da diminuição do território, e a deserção se tornara uma epidemia. A faísca final foi uma greve dos trabalhadores da fábrica de Putilov em Petrogrado, que rapidamente se transformaram em manifestações que paralisaram a capital. O czar Nicolau II finalmente cedeu e abdicou do trono, mas somente após uma forte insistência de seus generais desesperados. A Revolução de Fevereiro derrubou a monarquia russa, que logo foi substituída por uma coalizão instável de partidos políticos que declaravam o governo provisório. No entanto, com as derrotas na frente e o colapso econômico não diminuindo, a legitimidade instável do governo provisório foi logo seriamente desafiada por seu parceiro no governo, o soviético de Petrogrado. Lutas frequentes nas ruas e uma tentativa suposta de golpe do general Lavril Kolinov só provaram ser prelúdios para o eventual golpe de Estado do Partido Bolchevique em outubro. Com os soviéticos logo tomando o controle de grande parte da Rússia, as forças anti-bolcheviques se dispersaram para se reagrupar. O palco estava montado para a guerra civil. Embora os bolcheviques controlassem grande parte da Rússia, seus inimigos estavam longe de ser derrotados completamente em 1917. O movimento branco que surgiu para se opor a eles foi uma coalizão frouxa de conservadores, liberais, czaristas fervorosos e socialistas anti-bolcheviques. No entanto, a oposição branca logo surgiu em grande parte da periferia da Rússia. A assinatura do Tratado de Brest-Litovsk provou ser o catalisador de um imenso derramamento de indignação anti-bolchevique. E não apenas as fileiras dos brancos logo aumentaram, mas muitos dos recém-criados estados, apoiados pela Alemanha, estavam distantes do amistoso ao poder soviético. O desastre atingiu os bolcheviques no verão de 1918,
pois não só muitos revolucionários socialistas abandonaram os bolcheviques depois de Brest-Litovsk, mas também o próprio Lenin foi assassinado por um SR descontente. Essa catástrofe foi agravada pelo fato de que, no final de 1918, os exércitos brancos haviam se estabelecido em grande parte do sul da Rússia, Ucrânia, Sibéria, países bálticos e Extremo Oriente. Essas facções disparantes haviam se unido nominalmente sobre o governo provisório de toda a Rússia. No entanto, não foi até a primavera de 1919 que os exércitos brancos começaram a derrotar as forças bolcheviques a sério. As sucessivas campanhas brancas continuaram no verão, culminando com a captura de Ufa. O Congresso de Ufa unificou o movimento branco de fato e também de nome, com o almirante Alexander Kolchak sendo nomeado comandante supremo, com a condição de que todas as facções brancas repudiem quaisquer laços restantes com a Entente. O final de 1919 viu o período mais decisivo da Guerra Civil, com os exércitos brancos capturando primeiro Petrogrado, depois apreendendo grande parte do coração da Rússia, antes de finalmente capturar Moscou e aceitar a rendição bolchevique em 22 de janeiro de 1920. Embora vitoriosos contra os vermelhos, os brancos tiveram pouca escolha a não ser ratificar o Tratado de Brest-Litovsk, uma tarefa onerosa que foi deixada ao retornado Alexander Kerensky, que assumiu a presidência da incipiente república por respeito ao seu status como o último pré-chefe de Estado da Guerra Civil. Embora a nova República Russa tenha enfrentado muitas ameaças após seu estabelecimento, conseguiu sobreviver, graças à mediação alemã. A revolta nacional da Carélia Oriental foi abafada com a assinatura do Tratado de Tartu, que concedeu a região de Pétsamo ao Reino da Finlândia, mas impediu uma guerra em grande escala e manteve a Carélia Oriental sob domínio russo. Graças aos esforços diplomáticos de Kerensky, a Rússia conseguiu estabelecer boas relações com a maioria dos novos países que emergiram da Guerra Civil. No entanto, eles tiveram que suportar a perda da Sibéria mais oriental, incluindo o porto vital de Vladivostok, para os japoneses e seu fantoche, o antigo general branco Semenov. Em 1924, as sombras de outra guerra civil ameaçaram o país, quando uma colisão de capitalistas, oficiais descontentes, os cossacos e os remanescentes da Legião Tcheca tentaram derrubar o governo e tomar o poder no Kolchak Putsch. No entanto, o golpe fracassou e a maioria dos conspiradores foi morto ou preso. Embora alguns conspiradores, inclusive a figura de Kolchak, conseguissem escapar para Transamur e os anfitriões cossacos do sul garantissem um estado de quase independência sob o apoio alemão a uma União Dom Cuban. Desde então, o governo reforçou seu domínio sobre o país e lutou para melhorar a economia devastada pela Guerra Civil. Nos últimos 15 anos, os principais partidos, os socialistas revolucionários e os cadetes, governaram uma coalizão incômoda sob Kerensky, mantendo seu poder através da manipulação eleitoral e da falta de séria oposição política ou conscientização da população. No entanto, o agravamento da economia global corroeu mais uma vez a confiança do povo e, no caso de uma retomada do conflito interno, desconhecidas forças poderiam tentar remover Kerensky do poder e tomar o controle da Rússia. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aí embaixo. Se inscreva no canal para a gente poder trazer mais vídeos desse jeito. E até mais.